de cargo em comissão, na qual houve uma composição e salutar e destacar, vereador Wendel, a sua posição e do seu deputado de não apoiar esse descaso que foi o governo do Estado, que foi o governador Tarso Genro. Mas eu poderia dizer aqui, vereador Rodinha, eu poderia dizer aqui que o objetivo da administração municipal com a Fundação Municipal de Saúde é burlar a lei e criar um cabide de emprego na administração. Eu poderia vir aqui eu e dizer, mas não sou eu que estou dizendo, é o vereador do PT da cidade de Terezinha que votou contra uma Fundação Municipal de Saúde lá no seu município. No município de Terezinha, uma mesma fundação que vocês tentaram implantar aqui, e aí cria aquela ilusão de que quando é os outros não pode, agora quando é eu, é legal, é bom. Eu poderia vir aqui dizer também que a Fundação Municipal de Saúde terceiriza o atendimento na saúde e cria cabide de emprego. Mas não sou eu que estou falando, é essa vereadora do PT aqui, da cidade de Curitiba, que está falando na notícia do jornal. Eu poderia vir aqui, vereador, e eu só peço que segure meu tempo. Eu só peço que segure meu tempo. Estou pedindo mais uma vez para que segure meu tempo, porque a fundação ela é a mesma em todos os lugares. Eu poderia vir aqui, vereador Rosinei, dizer que a Constituição Federal não admite que sejam criadas vagas públicas sob o regime de CLT, ou seja, o Estado não pode contratar servidores não concursados. Eu poderia vir aqui dizer que a Constituição Federal, em seu artigo 37, no artigo 19º, prevê que fundação só possa ser criada por lei federal específica. Poderia aqui afirmar toda essa situação, mas não é eu que afirmo, é o líder do PT na Câmara de Porto Alegre, quando um governo de outro partido tentou criar uma fundação naquela cidade e pasmem, sabe qual foi a bancada de qual partido votou contra? Toda a bancada do Partido dos Trabalhadores. Está aqui, ó, projeto de lei 053 de 2010. Voto contra. Peço silêncio. Sofia Cabedon, Maria Celeste, Aldacir José Ligoni, Engenheiro e Carlos Todeschini, bancada do PT. São projetos, colegas, similares e, pasmem, alguns têm a mesma redação que o que é apresentado na FUMUSA. Eu poderia vir aqui dizer também que essa tentativa, e aí eles vão lá no Conselho Distrital e diz, se não aprovar a FUMUSA, nós vamos fechar o postinho, se não aprovar os mais médicos vão embora, se não aprovar, não vai ter isso. E aí, vereadores, colegas vereadores, eu posso dizer aqui, não eu dizer, eu posso reproduzir aqui o que disse o senhor Carlos Augustin, do Conselho Estadual de Saúde, que diz que mesmo tentando burlar, dizendo que é uma fundação pública de interesse, uma fundação privada de interesse público, ela burla a legislação federal e não escapa, vereador Bigico, de ter a responsabilização por parte do gasto público. Eu poderia também, vereador Wendel, dizer aqui diz, ó, o que eu acabei de citar, é uma entidade de natureza pública, embora dotada de personalidade jurídica de direito privado, que tem como finalidade desempenhar atividades voltadas para o interesse público e de caráter essencial, com seu funcionamento custeado por recursos provenientes do erário público. Isso quem fala não é o vereador Vinícius, é o desembargador que já julgou inconstitucional mais de uma fundação e foi relator de fundações que estão e foram declaradas inconstitucionais do Estado do Rio Grande do Sul, como essa aqui do município de Canguçu. Que a prestação de serviço é dever do município no termo da previsão contida no artigo 241 da Constituição Estadual, sendo vedada a transferência integral à entidade privada, violando a permissão constitucional da participação complementar. Mas finalizando, vereador, nós poderíamos dizer também e reproduzir a fala novamente do seu Cláudio Augustino, numa audiência pública lá na Câmara de Porto Alegre,
que tratava da criação de uma Fundação Municipal de Saúde, nos mesmos parâmetros da Fundação, inclusive alguns artigos, se nós compararmos a legislação na mesma redação, ele diz assim, ó, com a desculpa de não ter recurso, se precariza as relações de trabalho. Esta não é a melhor saída, nem mesmo a mais barata, e muito menos tem base legal. É uma tentativa do poder público se desresponsabilizar da prestação de saúde, ou seja, joga para uma fundação e aí a responsabilidade é da fundação, a responsabilidade não é do prefeito municipal. Então a gente vem com tranquilidade aqui, respeita a participação das pessoas. Eu acho que o Conselho Distrital tem que ser valorizado. Inclusive nós, no exercício do nosso mandato, a gente já pedia a participação do Conselho Distrital de forma consultiva na questão das matérias que tramitam algumas. Por exemplo, na questão do ano passado, quando se tirou 80 mil reais de conservação de estrada para pagar estagiário e pagar gasto de publicidade do governo federal, eu pedi a participação do Conselho Distrital e o prefeito mandou uma resposta dizendo que não era função do Conselho Distrital opinar essa situação. Então a gente saúda essa participação, essa mudança de opinião da administração municipal sobre esse fato de participação do Conselho Distrital mais ativa, mas a Câmara de Vereadores, ela tem a responsabilidade e tem que confiar, vereador Wendel, na sua capacidade de analisar e de votar matérias polêmicas como essa. A gente vai por alguma posição se disponibilizar aqui, se disponibilizar ali, mas é muito mais bonito do que a gente ter uma posição, mostrar porque votou contra, receber crítica, elogio é natural do jogo, do que a gente ficar a vida inteira passando na forma de se acomodar, votando fantoche da administração municipal. A gente tem que ver que a gente não é vereador do que pensa o prefeito. A gente é vereador da responsabilidade que cada um de nós recebeu no dia da eleição. Então a gente tem esse discernimento, tem essa de avaliação e tem essa responsabilidade. Cada um, só peço que segure meu tempo, vereador. Com a palavra, vereador Fernando. Então a gente tem que ter essa tranquilidade de estar avaliando, de receber esse posicionamento. É louvável a posição de vocês, mas nós aqui investidos na função de vereador, e não vai ser diferença em nenhuma matéria. Nós vamos analisar a questão da matéria, vamos pensar da responsabilidade que nos foi concebida lá na urna e tomar a decisão que foi como essa, que eu julgo a decisão correta, do que criar talvez um problema futuro para as próximas administrações. E para finalizar, eu queria realmente parabenizar vocês pela participação. Vocês realmente são guerreiros do município de Campo Sul, vocês trabalham dia a dia com todo esse caos que está instalado no município de Campo Sul. Mesmo com chuva, nunca antes na história desse município as estradas foram tão ruins. Mesmo com a conversinha fiada de que ia diminuir gasto com o pessoal, vocês continuam com o atendimento na questão da saúde deficitária e não houve a diminuição, e o vereador Wendel foi correto aqui em afirmar. E também, vereador Wendel, lanço outro desafio, tem 6 milhões ali esperando para ser gasto em saúde, e aí pode pagar, vereador Elion, e não é gasto com o pessoal, e o Mais Médicos também não entra com gasto com o pessoal, não vem com essa conversa fiada, tem que falar a verdade para a comunidade. Pode pagar o exame, fazer convênio. Agora não dá para iniciativa privada, para uma instituição privada, o controle total da saúde do município de Campo Sul. Então nós seguimos aqui, vereador Wendel, com essa posição tranquila e serena. Nós vamos votar conforme a gente tiver um entendimento de qualidade, tiver um entendimento das matérias. Essa responsabilidade foi nos concedida através do voto popular, e daqui 2 anos nós vamos ter um próximo pleito eleitoral e a comunidade vai poder trabalhar, e inclusive alguns que hoje estão aqui, estavam diretamente ligados à eleição passada e vão seguir nessa mesmice que é essa vida. Está sempre caminhando em cima de uma prancha com água para se acomodar melhor. Nós não, nós vamos seguir tendo a nossa posição aqui com tranquilidade e estar desempenhando o voto e sendo o restante tempo o vereador Wendel. Aí,
A palavra, vereador Wendel. Eu volto a essa tribuna aqui bem tranquilo. Não, eu peço silêncio de Vossas Excelências, não quero ouvir os presidentinhos. Eu não tenho medo das urnas. Para começar, eu não tenho medo das urnas. E primeiro que eu quero dizer a vossas senhorias, com todo o respeito que me merecem. Se o prefeito Gerson não consegue administrar, que renuncie e dê para mim que eu administro e vocês vão ter médico lá. Aí vocês vão ter médico lá. Porque o que ele está fazendo é mentira para vocês. É isso que ele faz com vocês, fazendo cartaz, fazendo coisinha. Mas eu quero dizer para vocês mais uma coisa. Mais uma coisa. Eu não me assusto com vai. Aqui nessa casa é assim. Tu é vaiado, posso me chamar de bobalhão, não tem problema. Não precisa esconder atrás do cartaz. Que eu aqui eu falo que eu sinto, os povos falar o que quiserem também. Eu aqui eu não me ofendo, cara. Eu aqui eu estou tranquilo. Aqui eu estou bem tranquilo. Eu quero dizer a Vossa Excelência, vereadora Rodinei, que eu quero dizer uma coisa que eu não sei o que o senhor está fazendo aqui. Que uma pessoa muito íntima do senhor chegou e disse para mim que para quem que tem Câmara de Vereadores? Eu digo, então, seu marido não precisava estar lá. Já disse, foi sua esposa. Então o senhor não precisava estar aqui. E outra, eu não conjugo com o meu partido. O meu partido, infelizmente, tinha uma história bonita no cenário nacional, que hoje só se vende por cargo, e nós não nos vendemos por cargo. Eu não me vendo por cargo. Eu não tenho cargo na administração, eu estou bem tranquilo. Tá? Eu estou bem tranquilo. E vou dizer mais para vocês uma coisa. Vou dizer mais uma coisa para vocês. O cargo lá que o meu pai exerce é o cargo do PTB, da qual o Lara indicou o Francisco Vilela. Eu não tenho nada a ver com isso. Meus candidatos eram o Sérgio e o Marcelo Moraes. Tá? Eu sou presidente do partido, mas foi a indicação do PT. Isso é nível estadual. Eu não, aqui é o presidente do Partido Trabalhista Brasileiro. Tem uma indicação? Não tem, vereadora Rodinei. Mas eu não, para mim, tranquilo, não tem problema nenhum. Eu já fui cargo de confiança aqui nessa casa durante muito tempo. Né? Sem problema. Então, bote tudo uma balice na outra, que eu não tenho medo de eleição. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho medo das urnas. E vou dizer mais. Esses debates aqui, ó, isso aqui já me cansou, maninho. Eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Quem não quiser escutar, que se retire, sem problema algum. Eu escuto vários de vocês, estou aqui tranquilo. Vamos se respeitar aqui nessa casa. Vocês querem se respeitar, ou vocês não respeitam a gente? Não vote em mim, rapaz! Não precisa votar em mim! Vote em quem vocês quiserem! Para começar, eu nem vou mais a vereadora! Não vou mais a vereadora! Porque se eu for vereador, Arion, se eu for a vereador, o senhor se cuide que eu seria um dos mais votados. Porque aqui eu tenho coerência e tenho educação pela população. Não faço essa politicagem que o PT faz. Trazer pessoas do interior. Resolva a questão da saúde. Resolva a questão da saúde, vereador Bichico. Para que assumiram a prefeitura então? Se não tem capacidade de administrar. Não administro. Não consegue administrar a prefeitura. Não administra a prefeitura. Vocês têm estrada lá fora? Não tem estrada, rapaz. Não tem nada. Não tem nada nesse município. Não tem nada nesse município. O que isso aqui é uma manobra? Isso aqui é algumas pessoas que estão aqui a convite do Partido dos Trabalhadores. Eu aqui estou bem tranquilo. Vocês podem vaiar, podem falar o que quiserem. Mas, vereadora Rodinei, eu quero dizer a Vossa Senhoria. Me disseram que para que Câmara de Vereadores? Não precisa Câmara de Vereadores realmente. Me bote lá na prefeitura que eu resolvo a situação dos médicos. Vai ter médico para todo mundo nisso. Diferente do prefeito que aí está. E vocês têm mais que vaiar, porque vocês vão sofrer mais 2 anos nessa má gestão que aí está. Pessoal, vamos calmar, pessoal. Vamos calmar, pedir a compreensão dos senhores mais uma vez. Com a palavra do vereador João. Tem saúde! O prefeito vai abrir os postinhos todos, tem saúde! Tem direito na democracia. Daqui 2 anos tu vê a resposta. Foi aberto todos os... Senhor presidente, demais vereadores, plateia presente.